cada mês. Quanto que eu tive a pagar? Quanto que eu tive de saldo devedor em cada mês? Quanto que eu tive de saldo credor de cada mês? Tá? Então eu vou criar aqui uma medida que vai me trazer o ICMS agregado. Eu vou colocar aqui, ó, ICMS underline agregado. E vai ser igual o quê? A minha medida de débito menos a minha medida de crédito. Então vou colocar aqui, ó, débito menos crédito. Show? Simples assim. E criei aqui a minha medida ICMS agregado e eu vou jogar para dentro da minha tabelinha aqui. Joguei. E aqui eu tenho o ICMS agregado de cada mês. Só que acontece é o seguinte, galera. Vamos analisar isso aqui com mais calma. Aqui, no mês de janeiro, eu tive um débito de 5.980 e um crédito de 6.000. Ou seja, o meu crédito ele foi maior do que o meu débito. Como que funciona quando isso acontece? Acaba que no ICMS eu tenho um saldo credor, né? O saldo credor, por isso que deu aqui, ó, menos 939,85. E o que acontece quando eu tenho um saldo credor? Eu levo esse saldo credor para abater no meu mês seguinte, né? No mês de fevereiro. Então aqui, ó, no meu mês de fevereiro, eu tive um débito de 1.203,90 e tive um crédito de 8.000. Também foi maior. Então, na verdade, o meu ICMS, o ICMS, a gente chama de ICMS a recuperar, né, que é o saldo quando dá saldo credor, seria 7.487,72 mais os 939,85. Esse seria o meu saldo credor. Beleza. Show de bola. E aí, o que acontece? Eu teria esse saldo credor para aproveitar no mês posterior. Então, aqui, provavelmente, eu teria um saldo credor também, porque eu iria acumular, né? Então, aqui deu a pagar, ó, 1.087,18. Só que como eu tenho um saldo credor, que aqui seria mais ou menos 8.000 e pouco, eu teria, no final aqui, um saldo de 7.000 e pouco, credor ainda. E provavelmente eu só começaria a pagar ICMS de fato aqui em abril, ó. E aqui em abril, deixa eu voltar aqui. E aqui em abril eu tive 7.569,16. E o que acontece quando eu tenho saldo devedor? Esse saldo devedor eu tenho que pagar ele dentro do mês seguinte, né? Normalmente vence dia 10 aí do mês posterior, eu tenho que pagar ele. Quando eu pago ele, eu quito a minha dívida. Então, quando eu tenho um saldo devedor, diferente de quando eu tenho um saldo credor, eu não levo para o mês seguinte, porque eu já paguei, né? Então, não posso levar para o mês seguinte. Então, é isso, pessoal, que a gente tem que fazer com que o Power BI entenda. É o seguinte, ó, Power BI, quando você vê que é saldo credor, você vai acumulando. Acumulando até utilizar aí, você traz para mim o acumulado. Quando der um saldo devedor, você vai pagar aquele saldo devedor e esquece ele para o mês seguinte. Você não vai continuar acumulando. Então, como que faz isso no Power BI? Então, isso é um desafio, né? Um desafio para a gente resolver, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos ver se a gente consegue resolver. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos trazer o cálculo acumulado. Então, vou vir aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida. Eu vou trazer o acumulado. Aqui vai ser igual. Vamos entender aqui o acumulado. Aqui, galera, eu trouxe o agregado de cada mês. Aqui eu tenho o agregado de cada mês, ou seja, débito menos crédito. Para eu trazer o acumulado, eu tenho que desconsiderar o que eu tenho aqui, né, de janeiro, fevereiro e tudo mais, e ir acumulando. Só que eu não quero trazer acumulando tudo até o final, né? Eu quero que ele traga o acumulado até aquele mês que eu estou verificando. Então, como que a gente faria isso? Vamos por parte, tá?
Então, vou chamar aqui a nossa função que permite mudar cenários, que é a calculate. Beleza? E aqui, como expressão, eu vou trazer o ICMS agregado. Eu trouxe aqui. ICMS agregado é o cálculo que eu quero que ele faça. Só que eu quero que ele traga, aqui eu vou, ó, vírgula, e eu vou continuar aqui a maneira de filtrar. Só que eu quero que ele traga, eu quero que, primeira coisa, ele desconsidere o filtro de mês que eu tenho ali. Tá? Então eu quero que ele passe a considerar toda a tabela. Então vou colocar aqui, ó, all. Qual tabela? A tabela que está no filtro, que é o mês abreviado, a de calendário. Então eu quero que ele considere a de calendário date. Tá? Sempre eu trabalho com a data. Então eu quero que ele considere toda a de calendário. Beleza? Então, ó, vamos ver como é que ficaria assim. Ó. Vou vir aqui e vou fechar a função calculate. A gente não vai deixar assim não, tá? Só para vocês entenderem. Fiz isso. E agora eu vou trazer aqui a minha medida acumulado para cá. Opa, acumulado para cá. Aqui, na verdade, ó, eu tenho que colocar o calendário somente. Assim. De calendário somente. E aí, o que ele fez aqui? Vamos entender. Ele trouxe para mim, ele desconsiderou o filtro e trouxe para mim o valor total. Para todas as linhas, todos os filtros aqui, ele trouxe o valor total, porque ele passou a desconsiderar todo o filtro. É isso que eu quero? Não. Eu quero que ele desconsidere o filtro, mas eu quero que ele faça o acumulado somente até o mês que eu estou filtrando. Então, eu vou ter que mudar um pouquinho essa medida. Então, vou clicar nela. E ao invés de colocar aqui ó, o all de calendário, eu vou colocar aqui a função filter, que permite criar um filtro. Qual filtro que eu quero fazer? Eu quero que ele considere toda a tabela calendário. Então, vou colocar aqui ó, all de calendário date. Certo? Show. Vírgula. Qual a expressão? Eu quero que você desconsidere o filtro de data, tá? Mas eu quero que você acumule somente até aquele mês que eu estou filtrando. Então, eu quero que você veja aqui a de calendário date menor ou igual, menor ou igual, ao máximo da de calendário date, ou seja, até aquele mês que eu estou filtrando. Então, vou colocar aqui, ó, max até o máximo da de calendário date. Beleza? Fiz isso. Fecho a minha função filter e, por último, fecho a minha função calculate. Vamos ver agora o que ele vai fazer aqui. Então, ó, vamos lá, vamos ver se ele fez o que a gente queria. Então, ó, ele fez quase o que a gente quer aqui, ó. E aqui, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, o menos 939,85 e adicionou aqui. Então, beleza, aqui o saldo credor tá certo. Né? 8.427,57, que ele agregou aqui, ó, os 7.487 mais o 939. Aqui também, ó. E aqui ele pegou, aqui eu deu o saldo devedor, né? 1.087,18. Então ele pegou isso aqui e diminuiu do meu saldo credor e eu continuei com o saldo credor de 7.340,39, tá? Aqui, ó, ele também fez certo, ó, que eu ainda tenho um saldo credor de 7.340,39 e eu tive um saldo devedor de 7.500. Então ele pegou 7.500 menos 7.300, me deu a pagar 228,77. Até aqui, show de bola, tá? O que aconteceu aqui, ó? Aqui o meu ICMS agregado foi 8.514,88. Certo? E ele me deu aqui, ó, 8.743,65. Isso por quê? Ele adicionou dos 8.500, ele adicionou os 228,77. Só que como eu falei para vocês, quando eu tenho um saldo devedor, morreu, eu paguei naquele mês. Ele não tem que acumular para o mês seguinte. Então eu desconsidero isso aqui e o valor correto deveria ser esse daqui, que é 8.514,88. Então entenderam o contexto? Então é o seguinte, o que eu preciso mostrar para o Power BI?
tá? Fala assim, ó, o Power BI é o seguinte, quando você vê que no mês anterior deu saldo credor, você me traz o acumulado. Quando você vê que no mês anterior deu saldo devedor, você me traz o agregado daquele mês. Porque o saldo devedor que eu tive no mês anterior já foi pago. Para isso, a gente vai criar mais uma medida aqui, que é o acumulado considerando o mês anterior. Fazendo o acumulado até o mês anterior, não naquele mês que eu tô. Eu vou clicar aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida. Eu vou colocar aqui, ó, medida acumulado mês anterior. Que vai ser igual, basicamente eu vou repetir aquela mesma medida, tá? Deixa eu apagar aqui até, vou até copiar. Copiar aqui. De novo, tá? Copiar aqui, porque a gente vai utilizar quase tudo dela aqui, ó, da acumulado. Mudar uma coisa ou outra. Ctrl C. Vou vir de novo aqui, ó, 3 pontinhos, nova medida. Acumulado mês anterior. Vai ser igual. Vou trazer aqui. Só que aqui, ó, eu vou mudar o filtro, porque eu não quero que ele veja, que ele verifique até o mês que eu estou filtrando. Eu quero que ele verifique o mês anterior que eu tô, até o mês anterior que eu estou filtrando. Então aqui eu vou apagar o menor igual, vou deixar só o menor. E ao invés de max, eu vou trazer o min, é o mínimo. Ou seja, ele vai verificar o valor menor do que aquela data mínima. Ou seja, aqui no mês de abril, por exemplo, ele vai ver o saldo até 31/3/2022. Beleza? Então é isso. Criei aqui acumulado o mês anterior. O conceito é um pouco mais complexo mesmo, Renan. Do filter e o wall, né? Na verdade, é porque eu tenho que usar a filter porque eu não tenho só um filtro, na verdade. Eu tenho que usar um filtro dentro de um filtro. Então, para isso, eu tenho que usar a função filter aí e não só a função wall nesse exemplo. Então, ó, vamos lá. Acumulado mês anterior. Fiz isso. Eu vou trazer aqui acumulado mês anterior para nossa tabelinha. Vou jogar para cá. Só para você ver o que ele fez. E aí, repare, ó, o que ele fez aqui, ó. Ele viu aqui, ó, mês de fevereiro, ele trouxe o saldo acumulado até o mês de janeiro. Aqui, ó, mês de março, ele trouxe o acumulado até aqui, até o mês de fevereiro. E por aí vai, tá? Então, beleza. Vou tirar ela daqui agora, eu não vou precisar. Então, eu já tenho as duas medidas. O que eu tenho que falar para o Power BI agora? Ó, Power BI, o negócio é o seguinte. Quando você vê que o saldo acumulado do mês anterior deu negativo, deu saldo credor, você usa a medida acumulado. Quando você vê que deu positivo, usa a medida CMS agregado. É isso que a gente vai fazer. É como se fosse uma função C lá do Excel, tá? Então eu vou tirar aqui o acumulado. Vou deixar o acumulado por enquanto, tá? Então eu vou tirar o acumulado. E a gente vai fazer isso, ó. Vou vir aqui, ó, medida, nova medida. Eu vou dar o nome dessa medida de ICMS recolher, recuperar. Que vai ser igual. E aí eu vou acionar a função C aqui do DAX, que é a função if, que é C em inglês. Eu vou dizer o seguinte, ó, se então eu vou dizer o seguinte, ó, se a minha acumulado mês anterior for menor do que 0, vírgula, se for verdadeiro, ou seja, se for menor do que 0, eu quero que você traga a medida acumulado. Vírgula. E se não for, se for maior do que 0,
eu quero que você traga a medida agregado, ICMS agregado. Vamos ver se vai dar certo. Fecho aqui a minha função if, dou um Enter. E ele criou aqui a minha medida ICMS a recolher e recuperar. Eu vou fazer agora, ó, vou jogar ela para cá. E aí vamos ver se ele fez certinho aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tive saldo credor, 939,85, mês de janeiro. Vou usar o mês aqui. Tá. Então, ó, mês de janeiro eu tive aqui o saldo credor. Fevereiro eu tive também um saldo credor, ó. De janeiro e fevereiro. Então acumulou. Então eu tenho, ó, 8.427 de saldo credor. No mês de março eu tive um saldo devedor, mas como eu tinha um saldo credor, ele abateu, ele acumulou aqui. E eu ainda tenho um saldo credor de 7.340. Aqui, ó, eu tive outro saldo devedor, 7.569, mas eu tive o saldo credor no mês anterior. Então, na verdade, eu tive a pagar aqui, ó, 228,77. Aqui, ó, eu tenho que morrer com isso aqui, ó, que eu vou pagar, né, nesse mês. Então, no mês seguinte, que é o mês de maio, eu tive, ó, o ICMS agregado de 8.514,88. E é esse valor que eu tenho que pagar. E é exatamente o que ele está me trazendo nessa medida, ó, 8.514,28. E aqui também, no mês de junho, por aí vai. Beleza, galera? Essa é a medida mais complexa que a gente teve que criar hoje.